Qual é a relação das normas regulamentadoras com o E-Social? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Então, sabemos que o E-Social ele foi criado pela Receita Federal e ele tem uma ligação direta com a Previdência Social, né? Os eventos de SST, eles são relacionados às informações necessárias para o preenchimento do PPP eletrônico. Então, e são as mesmas informações que nós utilizávamos quando fazíamos o PPP físico. Então, em relação a isso, nada mudou. O que mudou é a forma de informar esses eventos, passar as informações e agora ser tudo gerado eletronicamente. Então, quais são as informações que nós preenchimos no PPP antes? Era se tinha sido gerada alguma CAT ou não para aquele trabalhador, não é? A parte do monitoramento biológico e a parte do monitoramento da saúde, monitoramento dos agentes nocivos que estava exposto àquele trabalhador durante aquele período laboral. Então isso não mudou. Por isso que os eventos de SST em relação ao E-Social são 3, que é os eventos em relação à CAT, que é simplesmente a emissão da CAT em caso de acidente do trabalho ou doença, o preenchimento das informações em relação ao monitoramento biológico, que são as informações que constam no AS do trabalhador, e as informações dos agentes nocivos, que são as informações que nós retiramos do LTCAT. Então, são essas 3 informações e são as informações para o preenchimento do PPP eletrônico. Então, qual é a relação que tem, já que o E-Social é uma legislação previdenciária, com as normas regulamentadoras, com as NRs? Tá? E é isso que eu vou explicar para vocês. Primeiro, a CAT, né, é um evento que não periódico que nós registramos quando tem um acidente ou uma doença do trabalho, né? E aí registrando quando for verificar o PPP eletrônico do trabalhador, vai constar lá, tá? Ok. E aí nós temos o monitoramento biológico, que são as informações que constam no ASO do trabalhador, né? Só que daí aí é que começa a entrar as normas regulamentadoras. Por quê? Para nós termos um ASO emitido, antes disso, as informações, quais são os exames complementares que aquele trabalhador precisa fazer ou não, elas vêm da onde? Vem do PCMSO. E quem regulamenta o PCMSO é a NR7. Então aí vem a primeira ligação, porque é no PCMSO que vai estar lá descrito qual é cada exame complementar, quais são, ou até se não precisa, se é somente clínico, né, enfim, quais são os exames necessários de acordo com cada função. É o médico do trabalho que vai determinar quando ele elabora lá o PCMSO. Tá? Só que para o médico ter um entendimento de quais são os exames necessários para que ele consiga fazer um monitoramento biológico adequado para aquele trabalhador, ele precisa estar ciente dos riscos daquela função. E como que o médico do trabalho tem essa ciência na hora que ele vai elaborar o PCMSO? Ele precisa ter em mãos o que? O nosso PGR, e aí nós vamos lá para NR1, que é o que regulamenta a elaboração do PGR. Então, a ligação em relação ao evento de monitoramento biológico que nós temos com o E-Social, com as NRs é esse, porque nós precisamos ter um PGR para depois sim poder elaborar um PCMSO e daí sim nós termos o ASO do trabalhador. Então é essa ligação, nós não enviamos informações do PGR ou do PCMSO diretamente ao E-Social. As informações que vão são as informações que constam no ASO. Quais são os exames que foram realizados, quando, né, enfim. O que consta no ASO vai diretamente como um evento para o E-Social, tá? Esse é o segundo evento, então essa é uma relação. O terceiro evento, que é sobre os agentes nocivos, então vem a informação do LTCAT. O LTCAT ele deve ser elaborado de acordo com o decreto 3048 de 99, que é da Previdência Social. Então, não é uma norma regulamentadora que dá as diretrizes e orienta
a elaboração do LTCAT, e sim uma legislação previdenciária. Então, diretamente não tem ligação com as normas regulamentadoras. Portanto, vocês lembram quando nós preenchíamos o PPP físico, nós precisávamos colocar lá o agente nocivo e aí tinha aquelas perguntas, inclusive, né? Se foi observada a proteção coletiva, proteção individual, não. Lembro que nós tínhamos que responder sim ou não? Então, quando nós inserimos um evento de um agente nocivo ali no sistema, automaticamente o sistema já pergunta se existe alguma proteção coletiva que elimine ou neutralize esse agente nocivo? E aí nós precisamos responder que sim ou que não. E depois ele ainda pergunta: existe algum equipamento de proteção individual que neutralize ou controle esse agente nocivo? E aí nós precisamos responder que sim ou que não. Estando em uso, nós precisamos o que ainda? Indicar qual EPI nós estamos falando e qual o número do seu CA. Ele nos ainda pergunta, naquelas perguntinhas que já tinha no PPP físico, se foi observado as condições de uso, né, enfim, do EPI. Então, o que nós temos que considerar? Isso nos liga diretamente à NR6, tá? Porque nós temos que responder justamente o que nós precisamos cumprir de acordo com a NR6. Se aquele trabalhador ele foi treinado para o uso, guarda e conservação daquele EPI, o uso daquele EPI ele foi fiscalizado, então nós precisamos indicar uma resposta para essas perguntas ali no sistema para ser enviado essa informação por e-social, só que nós precisamos ser sinceros também nessas respostas, né? Então, se nós não tivermos também uma boa gestão da parte de documentação e da parte de gestão de EPIs, nós podemos ter um sério problema no futuro, não só nós como representantes da empresa que fornecemos e controlamos essas informações, como também o trabalhador, caso ele não esteja protegido adequadamente, porque o simples fato da entrega do EPI não é o suficiente nesse caso. Então nós precisamos comprovar que ele neutraliza ou ele controla aquele agente nocivo. E é aí que tem essa ligação também com as normas regulamentadoras. Então, gente, e-social é legislação previdenciária. Os eventos que estão ligados à SST são aqueles do preenchimento do PPP eletrônico, mas que nós acabamos indiretamente, digamos assim, sim, ligados às normas regulamentadoras e necessário toda uma gestão de SST e sim da sua documentação também. Certo? Então é essa a ligação que nós temos. Gostou? Deixa seu like, já se inscreve no canal para acompanhar e receber a notificação quando tiver mais vídeos como esse.